Boa noite a todos. A Rede Calderaro de Comunicação, através da TV A Crítica, afiliada à Rede Record, dá início neste momento ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições 2016. Durante todo o período da campanha eleitoral, a Rede Calderaro, por meio de seus vários veículos de comunicação, participou ativamente da cobertura das eleições na cidade de Manaus, com reportagens especiais e entrevistas com os candidatos. Tudo para auxiliar você, eleitor, no momento da escolha de quem vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. O debate desta noite é mais uma ferramenta para o seu voto consciente no próximo domingo. Teremos aqui hoje uma discussão de projetos e planos de governo. Esperamos que os embates sejam de propostas, ideias, sem agressões pessoais, no mais alto espírito democrático. Nosso debate também pode ser acompanhado pelo aplicativo A Crítica Play, pelo portal acritica.com e na rádio A Crítica FM 93.1. Vão participar do debate na noite de hoje os candidatos Marcelo Ramos, do PR, e Arthur Neto, do PSDB. As regras do debate foram discutidas com os assessores dos partidos e homologadas junto ao TRE. Elas são organizadas de modo a ter um confronto direto entre os candidatos. A distribuição dos participantes nos púlpitos aqui no estúdio e a sequência das perguntas foram feitas através de sorteio. Vamos ver agora como estão as regras desse debate. Os candidatos vão fazer uma rodada de perguntas entre si. A ordem e os temas abordados foram definidos através de sorteio prévio na presença dos candidatos ou assessores. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, começamos, como eu falei, conforme feito em sorteio. Marcelo Ramos pergunta a Arthur Virgílio sobre acessibilidade de deficientes. Por favor, candidato. Eu quero, antes de tudo, desejar boa noite a todos e a todas, desejar boa noite ao povo manauara, dizer ao povo da Manauara da minha alegria de estar vivendo esse momento na minha vida. Que Deus guie a nossa caminhada nessa reta final, que eu tenho certeza será vitoriosa. Mas, candidato, a tua administração arrecadou 5 bilhões a mais do que o prefeito anterior. Qual o legado de acessibilidade de uma educação inclusiva que você deixa para a cidade de Manaus? Sua resposta. Muito bem. Responderei na tréplica porque devo justificar minha presença neste debate. Vir e fingir que estava tudo bem significaria simplesmente conestar algo que me parece muito uma farsa e uma fraude. A Rede Calderaro tem sido parcial ao longo de toda esta caminhada. Seus espaços de TV A Crítica se dedicam, todos eles sem exceção de nenhum, a denegrirem e distorcerem fatos sobre a minha administração. E o jornal A Crítica, numa escalada, inclusive difamatória, ele investe contra a minha honra pessoal. E isso eu não aceito de ninguém, não baixo a cabeça para ninguém e digo mais, não fica impune quem quer que seja, poderosíssimo ou não, quem quer que seja, não fica impune quem assaque contra a minha honra pessoal. Por isso, eu simplesmente decidi vir a este debate, mas deixando claro que não estou aqui de inocente, que estou aqui sabendo de que estou simplesmente na sequência de uma série de fatos que me denegriram. Espaços desbalanceados, manchetes absolutamente absurdas, por exemplo, tentativa de envolvimento do meu nome e da minha gestão nessa operação Mãos Limpas, que investiga Melo, investiga Omar, investiga todas as pessoas que se envolveram com essa coisa, eu diria até nojenta, de falir a saúde pública, e a Polícia Federal foi muito clara em relação a isso. Sei que nada tem a ver comigo. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vou saber, eles sabem, todos sabem que eu nada tenho a ver com isso. Dia 30 acabam esses factóides. Dia 30 não acaba a dor de cabeça de Melo, de Omar e de Ética Terva. Não acaba. Vai vir a verdade à tona. Mas enquanto isso, tentam embaralhar, tentam fazer uma confusão danada, tentam simplesmente jogar uma cortina de fumaça para fingir que é todo mundo igual e não é todo mundo igual não. Tanto que eu estou aqui para dizer com clareza, com altivez, que depois de ter sido durante tantos anos articulista deste jornal e de ter uma relação de amizade pessoal com sua família, ainda assim, acima de qualquer amizade,
está o meu nome, está a minha honradez. Eu deixo para a tréplica a minha resposta ao que perguntou o candidato, ele pode fazer a réplica à vontade agora. Sua réplica, candidato. Primeiro, eu lamento que a gente, mais uma vez, perca a oportunidade de debater os futuros da cidade de Manaus, debater uma questão super importante, porque tem a ver com 25% da população, que é o percentual de pessoas deficientes na nossa cidade. Lá vem essa conversa de melo, que é a conversa que toda vez contamina a eleição. Nós precisamos fazer um balanço do que foi feito nos últimos 4 anos e apontar que caminho nós queremos para o futuro. Se ele não tem nada a dizer para a cidade de Manaus, eu tenho. E quero dizer às pessoas com deficiência que o nosso plano de governo, ele pressupõe acessibilidade de verdade. Não adianta fazer rampa numa calçada que tem um poste no meio, numa calçada que está toda quebrada. Nós vamos garantir que as pessoas possam deslocar com segurança e conforto. Por outro lado, nós vamos garantir uma educação inclusiva, com apoio pedagógico na sala de aula que tenham professores com deficiência, com parques e áreas de lazer adaptadas para pessoas com deficiência, garantindo que essas pessoas possam ter uma vida plena, uma vida inclusiva, uma vida saudável. É esse o grande desafio e é isso que a população espera de nós. O candidato, quando no MTU, não fez um abrigo de ônibus sequer, em 9 meses de uma atribulada gestão. Eu já fiz. Nós temos o Transporta, que se cadastra o deficiente para levá-lo ao seu tratamento, à sua fisioterapia. Nós vamos fazer aulas a partir de 17, inclusive com libras em sala de aula. Nós temos espaço para o autista e vamos ampliar para um outro. Nós temos 3 CAPs funcionando e vamos fazer mais 3 para nós atingirmos pelo menos um em cada CAPS, é Centro de Assistência Psicossocial. Para atingirmos todas as zonas da cidade, nós temos uma preocupação, sim. As nossas obras novas todas prevêem acessibilidade. E das obras antigas e velhas, inclusive dos últimos anos todos, elas eram obras que nós estamos tentando corrigir, obviamente que sem o milagre dos milagreiros, porque eu faço apenas aquilo que eu posso, com o meu orçamento, com a minha verdade. A Rede Calderaro de Comunicação foi citada pelo candidato Arthur Vigílio Neto, mas nós não vamos responder a ele, sim a você, telespectador. A Rede Calderaro de Comunicação, com quase 70 anos de história, não vai se omitir de noticiar fatos de interesse público. Nós realizamos o debate aqui em respeito à democracia. Aqui os candidatos são avaliados e não a emissora. Esse debate é a chance de você, eleitor, escolher o melhor candidato para administrar Manaus, incluindo compostura e respeito. Agora sim, candidato Arthur, a sua pergunta sobre transporte público. Sem dúvida. O candidato é acusado de ter maquiado ônibus e de ter feito isso no governo Serafim, desfile de ônibus maquiados, absolutamente velhos. A minha pergunta é, qual é a proposta dele para o transporte coletivo? Algo real, algo palpável, algo que signifique o pé na realidade, o pé na verdade, o pé na sinceridade, porque de sonho absurdo, de delírio, nosso povo está bastante farto. Sua resposta, candidato? É verdade, candidato. O nosso povo está bastante farto, inclusive do sonho do delírio de prometer em 2012 fazer o BRT e passar agora, como se não tivesse nada a ver com isso. Quem prometeu o BRT em 2012 não fui eu, foi a sua campanha que prometeu em 2012, disse que tinha dinheiro, que dava para fazer. Mas eu não quero discutir isso. Eu preciso prestar contas da minha ação e não me furto disso, candidato. Quero dizer que, ao contrário do que você afirma, foram feitos 100 abrigos de ônibus e mais, 100 abrigos de ônibus ao custo de R$ 9.000. É verdade que a sua administração fez abrigos de ônibus, os mesmos, mas ao custo de R$ 26.000. É uma diferença grande, de R$ 9.000 para R$ 26.000. Primeiro isso. Segundo, preciso dizer, para repor a verdade, que durante a minha administração, as minhas contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas pelo Tribunal de Contas, que é o órgão responsável pelo julgamento das contas de qualquer administrador público. A administração atual tem vários secretários com contas reprovadas. A minha foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade no Tribunal de Contas. Para o futuro da nossa cidade, nós temos uma proposta muito consistente, que é cumprir o que determina o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, fazer as obras de infraestrutura necessárias para aumentar a velocidade média da frota de 17 para 35 km por hora. Isso não se faz com uma lata de tinta, um rolo e um talão de multa. Isso pressupõe corredor exclusivo de ônibus verdadeiro, alargamento de vias, obra de infraestrutura, sinalização inteligente, renovação da frota para garantir
que a frota que chegue seja mais confortável e esteja preparada pelo BRT, ou seja, a frota com porta do lado certo. Na minha administração à frente do SMTU, existia integração temporal plena, ela está bastante restrita. Na minha administração existia meia na catraca, acabaram. Na minha administração existia domingueira, acabaram. O que nós não podemos é viver uma administração de instabilidade. Experiência, que se diz que tem, pressupõe estabilidade nas decisões. Não é experiente quem decide um dia transformar o T2 em C2, no outro dia volta atrás. Decide um dia fazer faixa azul, no outro dia volta atrás. Isso não é experiência. Nossa cidade precisa de planejamento. Nós vamos construir esse planejamento, dar tranquilidade para a cidade, para que a população tenha um transporte coletivo mais eficiente, mais confortável e mais rápido. Sua réplica, candidato. É experiente, é democrático quem ouve e quando percebe que alguma coisa não está indo bem, recua. Isso é questão de espírito democrático, sim. O projeto é o BRT. O BRT que está em tratativas avançadas nossas com o ministro Bruno Araújo das cidades, prevê 7 terminais novos de integração, 4 estações de conexão, diversas obras de arte, viadutos, passagem de nível, desapropriações e, fundamentalmente, pistas segregadas, porque se não se faz segregação de pista agora, não se vai de jeito algum chegar um dia nessa transição ao BRT. Nós queremos que se transplante o sistema esgotado que está para um sistema de alta tecnologia. Agora, é claro, na vida do candidato não existe inflação, ele faz conta sem inflação, não existe crise. E ele queria que eu fizesse com o dinheiro da prefeitura, que a prefeitura não tem, o BRT. Farei com o dinheiro do governo federal, que custa 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sua tréplica. Olha lá, essa proposta você ouviu em 2012, exatamente a mesma. Em 2012, tinha dinheiro, ia conseguir com o governo federal, dava para fazer, de 19 quilômetros de BRT, e não entregou nem 1 metro de BRT. Não dá para quem já é prefeito fazer propostas para o futuro sem prestar contas do passado. Mas nós temos muito a oferecer ao futuro da cidade. Por que eu digo que a obsessão da nossa administração será dobrar a velocidade média da frota? Porque dobrar a velocidade média da frota, o ônibus que anda mais rápido é o ônibus que você espera menos no ponto, é o ônibus que passa menos lotado. E, acima de tudo, aumentar a velocidade média da frota é o que garante a redução do custo operacional do sistema, com uma política tarifária séria, com um órgão independente de definição de tarifa, como, por exemplo, lá em Belo Horizonte, onde foi feita uma agência reguladora e essa agência reguladora despolitiza a decisão sobre tarifa, avaliando o valor operacional do sistema e a qualidade do serviço prestado à população. Assim será. Encerramos então a primeira rodada de perguntas. No próximo bloco voltamos com a segunda parte do debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Acompanhe também a nossa cobertura pelo aplicativo Acrítica Play, está disponível para sistemas Android e iOS, além do portal acritica.com e rádio Acrítica FM 93.1. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições 2016. Os candidatos continuam fazendo perguntas entre si, lembrando que a ordem das perguntas foi definida através de sorteio. O tema agora é livre. Vamos conferir as regras para esse segundo bloco. No segundo bloco é feita uma nova rodada de perguntas entre si. A ordem também é definida por sorteio prévio na presença dos candidatos ou assessores. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Quem começa então essa rodada de perguntas é o candidato Marcelo Ramos. Tema livre, candidato. Candidato, na campanha passada, você prometeu ao povo da cidade de Manaus 325 equipes de estratégia de saúde da família. Hoje, na cidade de Manaus, apenas 33% da população tem a cobertura de estratégia de saúde da família. Eu gostaria de saber por que esse compromisso não foi cumprido e quantas equipes de estratégia de saúde da família tem hoje, se foi feita alguma ampliação. Candidato Arthur, 2 minutos e meio para a sua resposta. Antes de mais nada, eu me dirijo a você que está em casa para parabenizá-lo pelo aniversário de Manaus. São 347 anos de civilização dita ocidental, depois de Cabral,
e 12 mil anos, na verdade, de civilização indígena. É uma responsabilidade muito grande, nós somos um povo culto e preparado. Eu gostaria muito de que nós todos pudéssemos comemorar esse aniversário com muita esperança, com muita expectativa positiva. E respondo a pergunta me dirigindo, sobretudo, a você. O candidato parece que ignora mesmo inflação, ignora crise econômica, trabalha exatamente como uma pessoa inexperiente o faz. Trabalha como alguém que simplesmente idealiza uma coisa de boa fé ou nem tanto, e vai fazendo uma proposta aqui, outra lá, tira da cartola uma opção de coelhos. O fato é que nós avançamos em muito na cobertura básica de saúde. Nós construímos 27 novas UBSs. Reformamos ou ampliamos outras 27, outras 15, 42 obras e mais 10 obras fundamentais de saúde, a começar pela reforma completa das nossas policlínicas. Nós estamos fazendo o que é possível. A equação é muito perversa, ele não sabe disso, é muito perversa. A equação é financiamento de 10%, mais ou menos, do governo federal e 90% da prefeitura, que é o ente mais pobre da federação. Passamos anos de crise terríveis e teremos mais anos muito difíceis, 2017 e 2018. E nós estamos ainda assim procurando dar conta do recado. Não somos o estado do Amazonas, que no governo Melo faliu a saúde. E faliu a saúde com a má-fé inteira que se viu denunciada pela Polícia Federal. Nós estamos mantendo Manaus de pé. Nós abrimos aparelho de saúde. Acabamos de inaugurar mais uma UBS, agora no Crespo. E nós avançamos sempre com o olho no nosso orçamento. Manaus, no meu governo, cabe no seu orçamento. Manaus não extrapola do seu orçamento. Manaus não está falida, Manaus está de pé. Manaus é governada pela experiência e pela firmeza de quem a ama, a parabeniza e quer o melhor para ela. Sua réplica, candidato. Candidato, você insiste nessa questão da Operação Maus Caminhos. Eu vou falar sério sobre isso mais rápido. Você perdeu completamente a moral para falar sobre isso, quando no último debate prometeu demitir o seu secretário como um leão no debate, e depois que o secretário apontou o dedo na sua cara e ameaçou entregar toda a bandalheira que existe na Sensa, você passou a agir como um gatinho angorá, aqueles gatinhos de madame. É valente no debate, mas quando ameaçado pelo secretário, vira um gatinho. Perdeu completamente a autoridade para fazer qualquer crítica a quem quer que seja, porque a Maus Caminhos está dentro da administração municipal. Mas eu quero falar a você que há uma outra confusão. Há uma confusão entre as UBSs e as equipes de estratégia de saúde da família. Nós vamos aumentar as equipes de estratégia de saúde da família para 400 equipes e garantir que ninguém mais ficará fora da área de atendimento. Isso vai acabar. Esse negócio do cidadão estar fora da área de atendimento e não ser atendido na estrutura de saúde do município. A tréplica, candidato. O candidato parece que volta e meia retorna à sua personalidade, retorna às suas atribulações pessoais. E aí o resultado é que se destempera, insulta, e eu peço desculpas ao telespectador, porque eu vim aqui para discutir propostas e no início para dar uma satisfação muito clara e muito robusta da defesa da minha honra. Mas o fato é que eu não demitiria o secretário só porque ele quer. Eu fui averiguar, estudar e não vou manchar a honra de um profissional porque ele quer. Agora, quanto a rugir como leão, não sou leão. Não sou gatinho, ele sabe muito bem disso. Eu sou apenas uma pessoa que trabalha com o pé na realidade, que faz o melhor para a saúde. Enquanto vai à falência a saúde do Estado, a nossa está de pé. E ele sabe que dia 30 acaba esses factóides. Dia 30 vai ficar bem claro quem que a Polícia Federal quer ver julgado pela Justiça, se Deus quiser, condenados os culpados. Não estão aqui os culpados, estão ao lado dele. Esse é um bloco de temas livres. Agora quem começa perguntando é o candidato Arthur Neto. Candidato, eu vou sair um pouco dessa coisa tão corriqueira. Previdência Social é um tema que já está sendo discutido em eleições municipais, inclusive. É um tema importante, é um tema que define a nossa capacidade ou não de arcar com compromissos enormes em relação aos nossos servidores, que vai mexer com isso. Qual é a sua proposta, qual é a sua ideia, qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência? A pergunta ela é muito pertinente porque ela tem a ver
com o futuro dos servidores que fazem a sua contribuição. O Tribunal de Contas tem um contundente estudo, eu peço que a minha equipe de apoio publique esse estudo agora no Facebook, você pode ir ao meu Facebook e acompanhar isso, que demonstra que o município de Manaus teve graves perdas em aplicações financeiras durante a atual administração nos fundos da Manaus Prev. Isso precisa acabar, é preciso uma atitude mais responsável, uma atitude mais consequente. O dinheiro do servidor público, da aposentadoria do servidor público, não pode entrar numa jogatina de especulação no mercado financeiro com graves prejuízos. E tem mais, recebi hoje dados consistentes, iremos encaminhar esses dados ao Tribunal de Contas do Estado, que demonstram que a Prefeitura está recolhendo a menor para os cofres da Previdência, descontando um valor dos servidores e recolhendo a menor para os cofres da Previdência Municipal. Isso gera instabilidade para os nossos aposentados, porque o equilíbrio atuarial das contas da Previdência é necessário para garantir que os nossos servidores tenham uma tranquilidade na sua aposentadoria. Mais do que isso, é preciso tratar de todos os servidores. A Previdência Municipal trata dos servidores estatutários. Nós vamos avançar o processo de tratativas com o INSS por conta dos trabalhadores RDAs, que precisam ter a sua situação, e terão no nosso governo, a sua situação funcional resolvida de uma vez por todas, garantindo a estabilidade, acabando com essa vergonhosa atitude de um salário base de 415 e também os servidores estatutários não específicos, que hoje, como tem o salário base de 415, acabam contribuindo sobre a sua remuneração, que é o salário completo, mas quando se aposentam com o salário mínimo ou muito próximo do salário mínimo. Isso vai acabar, nós vamos fazer o plano de cargos e salários do não específicos e garantir que todos tenham um salário justo, tenham uma contribuição previdenciária justa, tenham um órgão de previdência que não brinca com o dinheiro do servidor no mercado financeiro, que não gera prejuízos para o servidor no mercado financeiro e garante tranquilidade para a aposentadoria desses homens e mulheres que tanto se dedicam ao serviço público no município de Manaus e que prestam relevantes serviços para a nossa população. Um minuto de réplica, candidato. Você, eleitora, preste atenção. A inimizade do candidato com a verdade é tão grande que ele confunde o meu governo e confunde a gestão absolutamente aprovada pelo Ministério da Previdência Social, premiada como a 4ª melhor gestão, ele confunde com a de Sandro Breval, seu colega no governo Serafim, que está com o pé na cadeia, porque enroladíssimo na Polícia Federal, e de Daniel Leite, no governo de 8 aliados dele, Amazonino Mendes. Nós temos, ao contrário, recuperamos já quase tudo dos danos com as aplicações ruinosas feitas por Breval e por Daniel. E somos hoje capazes de dizer uma coisa que eu queria esconder dos meus servidores. Somos hoje capazes de garantir, em qualquer circunstância, garantir os proventos de pensionistas e aposentados e os proventos futuros daqueles que estão hoje no mercado de trabalho municipal. A tréplica, candidato. Primeiro dizer que os documentos do Tribunal de Contas serão disponibilizados na nossa página do Facebook para que você possa acompanhar os prejuízos causados aos cofres da Previdência Municipal pela atual administração por especulação e por jogatina com dinheiro do servidor no mercado financeiro. No mais, eu quero repetir uma mensagem aos trabalhadores RDAs e aos estatutários não específicos da Prefeitura. Quero ser muito claro para vocês. Nós vamos assinar um tag que, passados 4 anos, a atual administração não conseguiu assinar com o Tribunal de Contas para que vocês recebam a estabilidade, tenham garantia de aposentadoria, tenham garantia de emprego e, acima de tudo, tenham a regularização desse vergonhoso salário base de R$ 415. E aos servidores estatutários não específicos, aqueles que não são da CEMED, nem da Censa e nem da Secretaria de Finanças. Nós vamos aprovar o plano de cargos e salários dos não específicos para garantir que você tenha uma aposentadoria justa no momento que o trabalhador mais precisa para garantir a sua terceira idade. Segundo bloco, perguntas com temas livres. Agora quem começa mais uma rodada de perguntas é o candidato Marcelo Ramos. Candidato, a atual administração já teve à sua disposição 14 bilhões de reais. A administração anterior teve 9 bilhões de reais em números aproximados, ambos, aproximadamente 14 e aproximadamente 9. Eu pergunto que contribuição a atual administração deu para uma política de segurança pública na cidade de Manaus.
que participação a Prefeitura tem na política de segurança pública da nossa cidade. O senhor tem 2 minutos e meio, candidato. O candidato fala como se ainda estivesse dizendo que eu não fiz a escola Três Unidos, a escola Ticua, lá na comunidade de Três Unidos, no Cuieiras. E ele deve ter ficado emocionado quando viu a beleza de escola e o que significa nós termos informática lá para aqueles índiozinhos tão queridos e com aula à distância para mais 5 comunidades. Mas muito bem, fala também dos tais 5 bilhões, que vem, certamente não é má fé, é a inexperiência dele. 810 foi a capitalização que eu fiz na Previdência para impedir a falência da Previdência e deixando Manaus impossibilitada de conveniar. 1 bilhão e 500 foram comidos pela inflação de 31% do período. 1 bilhão e 750 milhões de reais foram os reajustes que Melo não dá e que eu dei com ganhos reais na minha prefeitura. 650 milhões a queda de arrecadação pela crise que veio de Brasília para cá. Agora, a grande verdade é que ele também promete muito. Para quem nunca fez nada, prometer é muito fácil. Ele simplesmente vai tirando o coelho da cartola. Eu sempre digo que um dia ele vai tirar o mel da cartola. É tanto coelho que ele tem que tirar alguém. Nós, fala do salário de 409, para ele tudo é muito fácil. Nunca fez, então é muito fácil dizer que vai fazer. Qual é a comprovação que se tem de que pode fazer? E se pode, por que outros não fizeram? Por que os aliados dele que já foram prefeitos não fizeram? Por que eu não fiz? Se ele não quer prestigiar a mim, ele não é capaz de reconhecer nenhum mérito num governo meu de 4 anos. Eu duvido que um adversário meu, assim, de honestas propostas, não veja, mesmo que esteja com dor de dente no siso, que ele não veja alguma qualidade no meu governo, ele não consegue ver. Então, eu tenho um pouco de preocupação com uma pessoa que só faz assacar e só faz sacar. Nós temos compromissos reais com os servidores e eles se expressam nesse 1 bilhão e 750 milhões que nós demos. Compromisso com os aposentados, compromisso com todos aqueles que estão sob a nossa guarda, jamais sob a nossa tutela, porque eu os respeito como cidadãos, sob a nossa guarda. E sob a nossa guarda, eles têm um caminho seguro pela frente, até porque consertei a previdência dos aliados dele. A réplica, candidato. Candidato, a verdade é uma arma muito poderosa e eu vou usá-la aqui mais uma vez. A sua administração não teve queda de arrecadação. Foram 300 milhões a mais de IPTU até agora. 400 milhões a mais de ISS até agora. 1 bilhão e 800 milhões a mais de repasses da União e do governo do Estado até agora. Isso são números que devem ser acrescidos dos 500 milhões de reais de empréstimo que a Prefeitura adquiriu agora nos últimos meses. Mas mais do que isso, o salário base dos servidores que o senhor governa não é de R$ 409, prefeito. O salário base é de R$ 415 e foi reajustado, teve seu último reajuste na gestão do ex-prefeito Serafim. E teve um reajuste anterior por uma ação judicial minha como advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, porque eu tenho uma trajetória de luta em defesa dos servidores. Nós vamos fazer muito pela segurança, garantindo a ampliação da Guarda Municipal, fazendo a Brigada Escolar, a Brigada dos Terminais, a Brigada das Praças. A tréplica. O candidato faz demagogia com muita tranquilidade, mas é próprio da inexperiência. Ele quer ser prefeito a qualquer custo e acha que vale tudo, vale. Que é possível fazer valer tudo numa eleição, eu acho que não. Eu não pago preço inteiro por nada. Eu me jogo 110% numa luta, mas eu não pago qualquer preço por nada. Eu simplesmente mantenho o meu compromisso com a minha ética, com a minha postura, e é assim que eu vou levando uma vida já vitoriosa de 38 anos de carreira pública. Eu não tenho muito o que dizer. Ele fala tanto em verdade, a força da verdade. A pessoa que disse que eu mandei dar tiros numa reunião dele, depois não falou no assunto. Que disse que eu tinha distribuído um panfleto apócrifo, depois não falou mais no assunto. Essa farsa da água que está aí, ele tenta tem água ali na casa onde ele foi lá, numa farsa clara, para dizer que não tinha água. Em outras palavras, eu gostaria muito de discutir em nível melhor, e sei que o candidato, com certeza, tem tempo pela frente, ele haverá de se aperfeiçoar para um dia aspirar a ser alguma coisa expressiva na nossa vida política. Candidato Arthur Neto, o senhor tem 30 segundos para elaborar. Tema livre, a sua próxima pergunta. Sem dúvida. Eu volto ao tema transporte coletivo.
Posso? Ah, pois não. Por favor. Muito bem, você vê que eu estou tão tranquilo aqui. Mas então, as propostas do candidato, eu quero que eles expliquem melhor. Foi muito vago, falou em tanta coisa assim, solta, parecia uma coisa de retalhos. Eu quero uma proposta compacta e completa, se ele puder me dar, sobre transporte coletivo. Pode responder. Primeiro, é importante sempre repor a verdade das coisas. O candidato sabe que não tinha água na casa da senhora, que ele colocou a água no outro dia, na outra semana, e mais do que isso, ofendeu, humilhou uma mulher simples, uma mulher trabalhadora, uma mulher catadora, uma mulher que luta para sustentar sua filha, que tem um marido deficiente visual. Aí ele disse que o deficiente visual enxerga o bombril. Eu não disse que ele é cego, nós dissemos que ele é deficiente visual, ele tem 7 graus, o óculos dele custa R$2.000, ele está lutando junto com ela para conseguir melhorar a sua visão e dar uma dignidade melhor para a sua vida. Foram lá, enganaram o senhor, entraram na casa dele. Ele é muito valente sempre com gente humilde. Isso é de tradição da vida pública dele, maltratar a gente humilde, ser contra as pessoas mais humildes da cidade. Mas mais do que isso, é querer negar o óbvio. Ele vai dizer que não faltou energia hoje em Manaus, porque o responsável pelo sistema de energia aqui é o aliado dele, Eduardo Braga. Ele vai dizer que não faltou água em Manaus quando pipocaram vídeos pela internet hoje de falta de água em todos os locais da cidade. Nós temos muita responsabilidade com o sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Nós sabemos que é preciso investimento em obras de infraestrutura. Eu vou ser claro e vou dizer primeiro o que eu não vou fazer. Eu não vou fazer a faixa azul. O que ele chama de inexperiência cabe perfeitamente na campanha dele passada, quando ele prometeu tudo que não podia fazer. Se tem um exemplo de uma campanha que prometeu que não podia fazer, não é a nossa, que tratou com maior responsabilidade, com maior cuidado dos temas da cidade, mas a dele, que foi feita prometendo tudo em 2012 e que, infelizmente, pouco ou quase nada foi entregue agora. Quero falar para o cidadão. Nós vamos aumentar a velocidade média da frota, fazendo obras de infraestrutura, com corredor exclusivo de ônibus de verdade, renovação da frota com ônibus mais confortáveis, adaptados ao BRT, portanto, com porta do lado certo, sinalização inteligente. Aumentando a velocidade média da frota, você diminui o tempo de espera no ponto, diminui a lotação, diminui o custo operacional do sistema. E vamos também captar recursos no governo federal e recursos privados em bancos internacionais para fazer algumas obras na cidade. A passagem de nível da entrada do Manoa, a passagem de nível da entrada do campus da UFAM, a passagem de nível da Paraíba com Salvador. Esse é o caminho seguro que a gente aponta para a nossa cidade e são as propostas que nós queremos debater com você. Sua réplica, candidato. Viram como é fácil? É fácil. Nunca fez, é fácil dizer que vai fazer. O fato é que na casa da senhora tinha água, assim, ele sabe disso. Em 2 dias, 3 dias, ninguém faz uma tubulação. Ele sabe que era cabo eleitoral dele, a humilhação foi ele que impôs aquela senhora. Agora, o fato é que ele pensa que sem a faixa azul, ele pensa que sem segregar vias, dá para chegar ao BRT e não dá. O BRT tem que ter uma transição antes dele, a partir da segregação das faixas. Quem pensa transporte de maneira mais madura, age assim. E, por outro lado, ele fala da energia e depois de falta d'água. Má fé, será? Faltou água em Manaus hoje porque faltou energia. Energia é um órgão federal. E faltou água porque quando a energia vai embora, há crise de fornecimento de água. Apenas isso. Basta um pouco de honestidade intelectual para reconhecer. Digo isso a você, eleitor, a você, eleitor. Vamos fazer a comparação entre a maturidade e a inexperiência. A tréplica. A maturidade é a maturidade que prometeu 110 creches e não entregou, que prometeu 25 escolas de tempo integral e não entregou, que prometeu BRT e não entregou, que prometeu 2 maternidades e não entregou, que prometeu corrigir o salário dos servidores públicos e não entregou, que prometeu muita coisa e não entregou. Manaus não precisa de um prefeito de 3 meses. Agora estão asfaltando rua, estão ligando a água na casa das pessoas, o remédio está chegando na UBS e não vai ter jeito, a população não vai mudar de ideia por um motivo simples. O cidadão que está nos assistindo não sai para trabalhar só nos 3 meses que antecedem a eleição. A mãe que precisa levar um filho na UBS não vai na UBS só nos 3 meses que antecedem a eleição. Um pai de família, trabalhador,
quer o seu filho com uma escola decente, com merenda, com professor bem remunerado, durante 4 anos. As pessoas vivem 4 anos, não vivem 4 meses. Por isso, essa enganação que a nossa cidade está vivendo hoje, essa escandalosa utilização da máquina pública, não vai reverter a vontade do povo. Encerramos agora a segunda rodada do nosso debate. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, onde os candidatos fazem mais uma rodada de perguntas com temas livres e depois suas considerações finais. Acompanhe também a nossa cobertura pelo aplicativo Acrítica Play, pelo portal acritica.com e rádio Acrítica FM 93.1. Fique com a gente volta já já. Estamos de volta com a terceira e última parte do debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Vamos ver as regras. No terceiro bloco, os candidatos fazem mais uma rodada de perguntas entre si com temas livres. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Em seguida, os candidatos vão ter 2 minutos e 30 segundos para as considerações finais. A ordem também foi definida por sorteio. E quem abre, então, esse bloco de perguntas com temas livres é o candidato Marcelo Ramos. Bem, eu quero insistir na questão da segurança, porque eu perguntei sobre segurança pública e o candidato falou de tudo, menos de segurança pública. Eu gostaria de saber qual é o legado da atual administração para a segurança pública na cidade de Manaus. É verdade que a responsabilidade é do governo do estado, mas parece claro, e todos os modelos no Brasil que funcionaram são modelos de cooperação, em que a Prefeitura também contribui com a política de segurança pública. Eu gostaria de saber qual é o legado da Prefeitura de Manaus com a política de segurança pública. Sua resposta, candidato? O governador José Melo é omisso em relação a esse dever fundamental e constitucional dele. Nós fazemos coisas boas pela segurança, sim. Temos já quase 40 mil pontos LED cobrindo Manaus. Brevemente cobriremos a cidade inteira. Isso assusta, inibe quem pretende fazer algum furto, algum roubo. Nós fizemos muitas praças, resgatamos muitas praças esportivas também, para tirar de traficantes e suas vítimas, os que são usuários de drogas, esses espaços para dá-los às famílias. Quando o gato chega, o rato costuma sair. Nós temos luminárias, nós temos 900 lâmpadas para fazer no ano que vem e temos cerca de 300 hoje no nosso centro de controle de operações. Com a cidade inteligente, nós pretendemos, a partir do nosso data center, controlar bastante no Big Brother do bem isso e transmitindo, claro que sempre ao governo do estado. A Guarda Municipal, ela é hoje não preparada, não está adequada para usar armas letais, ela precisa de uma corregedoria, ela precisa de uma ouvidoria. Nós pretendemos fazer concursos públicos e fortalecê-la ao longo dos próximos 4 anos. Agora, uma coisa engraçada que o candidato ainda há pouco falou do asfalto, que o asfalto só agora. Não é verdade, o asfalto de noite quando ele está dormindo, o asfalto de madrugada quando ele ainda não acordou, o asfalto sim. Agora, ele quer o quê? Que eu pare o asfalto? Por exemplo, ele quer que eu não tome providências como tomei, aconselhado pelo Marcos Rota, que é um defensor do consumidor, em relação ao IPTU. Quem ganha até 3 salários mínimos e quem tem dívida não paga IPTU. É uma atitude já decidida pela Justiça, solicitada por nós da Prefeitura. E, ao mesmo tempo, em relação à tarifa social da água, a Justiça também obriga a Manaus Ambiental a necessariamente dar cobertura para todos aqueles do Bolsa Família. Tarifa custa em média R$ 25, R$ 27 reais. E nós, com isso, teremos mais justiça social. Sobre segurança, nós queremos liderança do governador, e o governador se omite. E nós queremos fazer cada vez mais, na nossa pequena parte, para fazermos, junto com todo mundo, o mutirão da segurança. A réplica? Bem, eu não queria que você parasse nesses meses. O povo de Manaus queria que você trabalhasse nos 4 anos, que fizesse o que está fazendo nos 3 meses, nos 4 anos, porque as pessoas vivem 4 anos. Elas não vivem só à véspera de eleição. Mas eu quero dizer que tem uma coisa que nós concordamos, que é a omissão do governador.
Mas aí, após concordar na omissão, nós fomos para 2 campos diferentes. Você critica a polícia, criticou o secretário, criticou o policial, chamou de omissos num passado próximo. E eu cobro o governador, cobro que ele faça as promoções, cobro que ele faça as progressões, que ele trate os policiais com dignidade, que ele garanta dignidade para esses homens e mulheres que, mesmo diante de tanta dificuldade, lutam para proteger a nossa gente. Por outro lado, a Guarda Municipal precisa ter protagonismo na estrutura de segurança pública, fazendo concurso público, aumentando para 1.500 homens, criando a brigada escolar, a brigada dos terminais, a brigada das praças, numa atitude colaborativa com uma política de segurança que garanta... Sua tréplica, candidato. Viram agora? Tem a farsa da água, tem a farsa do tiro, tem uma opção de farsa. Agora é a farsa da independência do governador, que está na coligação dele, que empresta tempo de televisão para ele, que joga a máquina do Estado fortemente na campanha dele, mas ele agora quis mostrar que ele é independente do governador. Pelo amor de Deus, há formas de se ganhar e de se perder uma eleição, Marcelo. E eu digo isso ao eleitor, à eleitora que me ouve. Há formas e mais formas de se ganhar a eleição. Se pode ganhar ganhando, eu gosto que seja assim, ganhar perdendo, e se pode perder ganhando, como você perdeu para o governador numa belíssima campanha. Agora você pode perder perdendo, e perder perdendo é terrível, porque depois ninguém acredita mais em você. A cada dia você inventa uma história. Assuma que você tem como patrão da sua candidatura o governador do estado, que entra com a parte mais forte, que é a parte da máquina. Assuma isso e seja feliz, enfrente suas consequências. Eu lhe desejo muitas felicidades pessoais de coração. Esse é um bloco de temas livres. Agora o senhor pode elaborar a sua pergunta, candidato Arthur, tema livre. Pois não, saúde. Eu gostaria muito de lembrar ao candidato que o governador Melo anuncia o fechamento de CAICs, CAIMs, SPAs, policlínicas e tudo. Eu fui ao presidente Temer e pedi ao presidente Temer que me ajudasse nisso, na hipótese de o povo me dar, com a graça de Deus, a reeleição para prefeito, e me ajudasse para que eu pudesse fechar, abrir tudo que ele fechasse e, ao mesmo tempo, continuar ampliando os serviços fundamentais de saúde aqui em Manaus. Considerações do candidato. Sua resposta, por favor. A minha primeira consideração é perguntar que você diga ao povo de Manaus o que fechou. Eu gostaria de saber qual o CAIC e qual o CAIM que efetivamente fechou. Eu aguardo aí na réplica que você possa dizer qual o CAIM e qual o CAIC fechou. Mas eu posso lhe dizer uma escola que fechou. A Escola Municipal Monteiro Lobato, lá no Novo Israel, fechou. E muitos pais estão tendo que levar os seus filhos muito mais distantes de casa porque a Escola Monteiro Lobato fechou. Posso citar também uma escola no Grande Vitória, que também fechou. E os pais estão sendo obrigados a levar os seus filhos muito mais distantes da escola, porque essas escolas fecharam. Eu não preciso parecer independente do governador. Eu sou independente do governador. Vamos resgatar a história. Em 2014, você andava encangado com o governador para todo canto. Eu era um deputado de oposição. O seu vice era um deputado da base do governo. Votou tudo com o governo. Em 2015, você continuava nos primeiros anos abraçado e fazendo juras de amor ao governador. E eu era um professor universitário lutando duramente para sustentar, manter a dignidade e o padrão da minha família, sofrendo ao lado da minha esposa e dos meus filhos pela decisão que eu tomei de ser candidato a governador. E isso só me fez crescer. Isso só me fez ter mais vontade de seguir em frente e de me apresentar como alternativa para o povo da cidade de Manaus. Nós vamos enfrentar a saúde de uma forma muito séria. Enfrentar a saúde de uma forma séria não é fechando casinha da saúde e abandonando para ser ocupada por moradores. Fechar e tratar de uma forma séria a saúde é ampliar as equipes de estratégia de saúde da família das atuais 173 para 400, com cofinanciamento do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde tem quase 900 milhões de reais de orçamento. Tratar isso de forma séria, não permitir que Manaus só tenha 3 núcleos de apoio à saúde da família, quando Itacoatiara tem 4, quando Manacapuru tem 4. É muito pouco o que foi feito, candidato, muito pouco. Falta-lhe humildade. Você se julga experiente e isso lhe cega. Cega porque a experiência, para vir acompanhada de humildade, ela precisa de maturidade, de verdade. E isso, infelizmente, tem faltado muito nessa sua caminhada. Nós vamos apontar um futuro seguro para a nossa gente e isso tem entusiasmado o nosso povo. Eu não vou ganhar nem perder de você. Quem vai ganhar é o povo da cidade de Manaus. Sua réplica. Muito bem, Marcelo.
você fala de um jeito, fala em humildade e você não denota isso. Você passou muito mal pelo IMTU. Você maquiou ônibus, você desfilou esses ônibus, fez esses ônibus desfilarem como se fosse uma coisa nova. E o nome disso é complicado, eu não quero dizer aqui. Você é uma pessoa que fracassou lá e você parece o tipo que deixa o fracasso de subir a cabeça. Geralmente alguns deixam o sucesso subir a cabeça. Isso é muito feio. Eu me mantenho mesmo, Marcelo. Já fui ministro que coordenava os outros ministros e mantenho a humildade o tempo inteiro. E vou dizer para você uma coisa agora. Eu quero lhe dar os parabéns. Aquele Marcelo, por um momento ressurgiu aqui, aquele que me elogiava tanto na Assembleia, que me defendia, que atacava o governo Omar, que atacava o governo federal em minha defesa. Esse Marcelo, com quem eu convivia com tanto carinho, ele ressurgiu, defendendo o governo Melo, dizendo que o governo Melo não fechou nenhum aparelho de saúde. Parabéns. A tréplica. Ele não responde às perguntas, mas isso é bem tática da insegurança, de uma experiência que não trouxe pouco ou quase nada para a cidade de Manaus. Ele não responde, eu simplesmente pedi que ele dissesse que Caíme me fechou. É simples, ele dizia, não, fechou o Caíme e tal. Ou então, pelo menos, ele justificava, dizia, não fechou a escola Monteiro Lobato, eu não fechei uma escola na Grande Vitória, mas ele não tem condições de dizer isso por uma coisa simples. A verdade é uma arma muito poderosa. E quando combate a verdade com a mentira, a verdade sempre há de prevalecer. O povo de Manaus me conhece. Eu não sou afeito a roubos, a valentias. Eu sou um homem simples, trabalhador, com humildade suficiente para ouvir pessoas, para juntar pessoas mais experientes ao meu redor. E é isso que vai garantir um futuro de tranquilidade para a nossa cidade. Nós não vamos ter o governo que um dia briga com outro, dia briga com outro, outro dia briga com outro. Nós vamos unir a nossa cidade em torno de um futuro de esperança e de mudança. É isso que incomoda muito. Encerramos assim as rodadas de perguntas e respostas. A assessoria do candidato Arthur Neto solicitou direito de resposta em relação a uma citação do candidato Marcelo Ramos. Nosso departamento jurídico avaliou que o candidato Arthur Neto já respondeu o fato do tempo previsto em uma de suas respostas. Vamos então para as considerações finais, começando pelo candidato Marcelo Ramos. Eu peço que você agora olhe nos meus olhos. Você que esperou até agora. Os olhos, eles mentem ou falam a verdade? Você verá que os meus olhos são os olhos de um homem simples, de um homem decidido a enfrentar uma máquina poderosíssima. Nunca se viu numa eleição uma violência moral tão grande contra um outro candidato. São blogs, são videomontagens, são ataques de todas as formas, são ataques contra a gente humilde pela simples decisão de caminhar com a mudança e não de caminhar com a continuidade. Nós vamos enfrentar isso com coragem, com ousadia, com esperança de dias melhores. A nossa gente não é uma gente que se acovarda a essa avalanche da máquina pública utilizada a serviço de uma candidatura. A nossa gente não é uma gente que se acovarda a ameaças a trabalhadores RDAs, a ameaças a merendeiras, a fragilização das pessoas para que elas saiam de casa frágeis, sem independência necessária para fazer a sua escolha. Eu não quero exigir que ninguém vote em mim, eu quero pedir que você saia de casa livre com a sua consciência e decidido a escolher entre a continuidade de tudo que está aí, entre essa baixaria que tomou conta na campanha pelas redes sociais e uma proposta de mudança, cheia de esperança, cheia de alegria. Eu não tenho que prestar contas da minha vida pública a esse senhor. Eu tenho que prestar contas da minha vida pública a uma criança que me abraça, a um idoso que diz que renovou as suas esperanças e que vai votar mesmo já não sendo obrigado. Eu preciso dizer para um pai de família que está na fila do Cine procurando por um trabalho, para uma família que no final de semana quer ir numa praça e ver a praça do Jorge Teixeira abandonada, jogada às traças como ela está hoje. Eu preciso falar para as pessoas mais humildes dessa cidade que só são enxergadas na véspera da eleição. Isso não vai vencer porque o medo não vence a esperança. Isso não vai vencer porque a mentira não vence a verdade. É hora de um novo tempo, do tempo de aprender, do Saúde em Minha Casa, do Cidade Segura. Amanhã é uma data super simbólica para a vida da nossa gente. É aniversário da cidade de Manaus. E o grande presente que a cidade de Manaus vai receber vai ser acabar com esse tempo de mentira, de enganação e inaugurar um novo tempo.
um tempo de esperança e de amor pelas pessoas, com Marcelo e Josué. Considerações finais do candidato Arthur Neto. Parabéns, Manaus, por tudo, pela tua luta, pela tua saga, pela tua disposição de resistir. Você que me ouve, eleitor, eleitora, você faz parte do povo mais resistente deste país. Eu me solidarizo com a mulher, e aqui está o Outubro Rosa, que previne o câncer de mama, e nós temos que avançar na proteção contra o câncer de útero, contra todos eles. O Outubro Rosa faz parte do meu respeito, da minha sensibilidade para com as mulheres. Manaus, alguém pode dizer assim, voto ou não voto no Arthur, e eu peço o seu voto para o 45. Alguém pode falar assim, pessoalmente, gosto ou não gosto dele. Mas acho que a ninguém é dado dizer que desconhece que eu ame profundamente esta cidade. O meu amor por ela é visceral, é arraigado. Eu faço por ela tudo que o meu corpo possa dar, tudo que o meu cérebro possa produzir, tudo que o meu coração possa suscitar de emoções, de comoção. Manaus sabe que eu a amo. Manaus sabe o quanto eu a amo. O candidato diz que não tem satisfações a dar a mim, pois dada a importância que ele granjeou com a votação que certamente obterá, é um segundo turno disputado, eu tenho satisfações a dar a ele sim. Eleito prefeito, não hesitarei em procurá-lo. Esse é o sentido de Uma Só Manaus. Procurarei o candidato Marcelo Ramos para que ele me dê sugestões, porque eu não tenho nada, absolutamente nada contra ele. Pessoalmente não, eu tenho a favor de que ele, amadurecendo, cresça na vida pública e desde já que possa nos ajudar com alguma ideia, com alguma coisa que aclare, porque eu sou todo ouvidos. Eu ouço sim, humildade verdadeira para mim é isso. Mudar por mudar não é hora. Já mudamos com Collor, mudamos com Dilma, mudamos com Melo. Mudar por mudar, eu penso que é melhor se votar em quem pode continuar mudando a cidade de Manaus, sem arroubos, mas com força, com idealismo, com amor. Eu sou um diplomata esquisito, eu sempre digo isso. Me preparei para morar no exterior e larguei tudo para voltar para Manaus. Essa é prova do meu amor muito quente, muito caliente, muito forte por você, cidade de Manaus, que hoje aniversaria. A assessoria do candidato Marcelo Ramos também solicitou o direito de resposta em relação a uma citação do candidato Arthur Neto, mas nosso departamento jurídico julgou que Marcelo Ramos já comentou o fato em uma de suas respostas. E assim encerramos o debate da Rede Calderaro de Comunicação realizado através da TV A Crítica, afiliada à Rede Record. Agradecemos aos participantes e principalmente a você, eleitor, que está conosco até agora. Muito obrigada. Esperamos ter contribuído para a sua escolha consciente do melhor nome para administrar Manaus pelos próximos 4 anos. E agora, faltando aí alguns minutos para meia-noite, né? Queremos aproveitar para dar os parabéns à nossa querida cidade de Manaus, que completa nessa segunda-feira 347 anos. Que nós possamos juntos construir uma Manaus cada vez melhor para se viver. O destino da cidade está nas suas mãos. E se você quiser assistir novamente o debate, pode acompanhar na íntegra agora pela NET, né? O canal 188, A Crítica Mais, o canal a cabo da Rede Calderaro de Comunicação. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Uma boa noite.